Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Acho que ainda não entrou nenhum homem, né? Oi, Joyce. Luísa já entrou. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro em que nós vamos falar sobre... Oi, 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 Luísa, tudo bom? bem-vinda. A proposta desse nosso encontro de hoje é que ela seja uma aula inaugural acerca do projeto Escola de Paz, né? Esse projeto é um projeto que eu desenvolvo em diferentes lugares, né, com diferentes objetivos, mas sempre voltado a desenvolver com as famílias vivências, oficinas que possam levá-las à reflexão sobre suas relações de parentalidade. No caso dessa edição que a gente está fazendo agora, trata-se de uma iniciativa relacionada à disciplina de estágio em gestão das organizações escolares, né, com as alunas do curso de pedagogia do Centro Universitário Estácio de Brasília. Então, todos os cursos que vocês vão fazer, que estão disponíveis lá na plataforma, que vocês já devem ter visto pelos flyers que a gente divulgou, são cursos que foram montados por nós para tentar contemplar esse momento de pandemia, né, que nós estamos vivendo essa situação de distanciamento e que infelizmente o contato pessoal não é possível. E aí a gente tentou adaptar um pouco a proposta, já que não tem como fazer vivências concretas, né, com as meninas, para ser algo tentar ser um pouco mais dialógico, né, por meio da tecnologia e das redes sociais. E aí é por isso, então, que hoje a gente está tendo essa aula inaugural, porque é a aula que marca o início desses cursos que estão sendo oferecidos online, né? E nós vamos estar hoje com a Luísa, que é psicóloga, e daqui a pouco com a Valesca, né? Só para contextualizar um pouco para vocês, até para a gente poder entrar na fala da Luísa e daqui a pouco da Valesca, do porquê desse projeto da Escola de Paz, né? Eu sou também psicóloga e atuei como psicóloga na Secretaria de Educação por 15 anos. E uma das grandes questões que eu observava quando eu investigava a queixa escolar é que haviam componentes relacionados às dinâmicas familiares, que muitas vezes acabavam se tornando sintomas, né? As crianças acabavam elaborando sintomas. Não eram queixas de aprendizagem, eram sintomas relacionados às dinâmicas que as famílias estabeleciam, né, no seio do lar. E aí, como é que a gente podia ajudar essas crianças se a gente não tocasse as famílias? Foi daí então que a gente começou a fazer o projeto Escola de Paz. Apesar do nome, né, ser assim, um pouco sugestivo escola, nossa intenção não é ensinar os pais a nada. A nossa intenção, na verdade, é sensibilizar, é refletir junto aos pais sobre os desafios de parentalidade, porque a gente sabe que no exercício desse lugar de pai, de mãe ou mesmo de outra função, né, já vista que a gente tem uma série de outros modelos familiares, os desafios são muitos, são quase que diários e não existe uma receita, né, própria, porque a gente está falando de subjetividade, a gente está falando de pessoas, de encontro de pessoas, e aí não tem como estabelecer uma receita que diga isso aqui vai caber a cada família. Então a gente traz o tema e no conjunto desse encontro a gente discute as possibilidades desse tema para que cada família possa elaborar as situações conforme a sua própria realidade, né? Então é um trabalho de construção colaborativa. E justamente aí eu acredito que a Luísa vai falar sobre isso e a Valesca também, então eu não vou me adentrar para não tomar a fala delas. A nossa intenção é destacar a importância da família no processo de desenvolvimento da criança e também de aprendizagem, porque a família é a primeira instituição social do sujeito, né? É a família que insere essa criança na cultura, é na família que a gente tem as primeiras e as mais importantes aprendizagens, é a família que nos oferece as estimulações mais importantes para que a gente possa se constituir enquanto pessoa. Então, esse é um grupo que muitas vezes está fragilizado e que o que eu observei, posso falar muito claramente da minha prática, a Luísa vai ter a sua possibilidade de falar sobre isso e depois a Valesca também, que ela tem uma experiência muito singular,
é que nem sempre a gente pode culpabilizar essas famílias pelas fragilidades que elas vivem, né? Porque quando a gente vai falar de família, de relações familiares, existe um elemento muito importante que é o que a gente chama de padrões transgeracionais, né, Luísa? E aí é muito comum a gente observar que eu, no exercício da minha parentalidade, da minha maternidade, eu acabo, muitas vezes, repetindo coisas que eu aprendi com a minha mãe. Repetindo posturas, repetindo concepções, repetindo afetos, né? Justamente por quê? Porque essas aprendizagens vêm de lá, vêm dessa base, desse seio. E aí, como é que a gente pode esperar que uma pessoa... Não estou dizendo que não seja possível, né? Mas eu estou dizendo que para essa pessoa é muito difícil ela superar determinados padrões sozinha. Ela precisa de um apoio, ela precisa de uma rede, né? E aí é com essa intenção que a Escola de Pais vem formar uma rede para fortalecer esses grupos familiares, especialmente aqueles grupos familiares que são mais sensíveis. Porque muitas vezes não adianta tentar afetar a criança diretamente, intervir com a criança diretamente, quando o comportamento que ela apresenta nada mais é do que um sintoma relacionado à dinâmica da família, né? E aí, nesses casos, a gente precisa trabalhar diretamente com a família para que, com isso, a família consiga se reorganizar para oferecer os espaços dialógicos, de afeto, de apoio, enfim, tudo aquilo que a criança precisa para se constituir como pessoa. Então, só para vocês entenderem, essa minha fala foi uma fala de preâmbulo para que vocês possam entender o porquê desse nosso encontro de hoje, né? O porquê de existir a Escola de Pais, que essa não é a primeira edição. Esse formato que nós estamos fazendo nessa edição não é o único formato. Obrigada, professor Cláudio. Não é o único formato, nós fazemos a Escola de Pais em diferentes formatos, mas para que vocês possam entender. E aí, quem quiser mais informações sobre o projeto, quem está, né, nas nossas salas, tem lá uma explicação mais detalhada, mas também pode acompanhar a gente pelas redes sociais. A gente tem tanto a Escola de Pais no Instagram, como no Facebook. Tem também, nesse canal aqui que vocês estão nos assistindo, também tem projetos da Escola de Pais. E é justamente isso, afinar o nosso diálogo para afinar as relações e, no fim, tentar alcançar as crianças e adolescentes que precisam desse núcleo, né? Então, dito tudo isso, agora eu vou passar a fala para a Luísa, né? A Luísa, gente, ela traz um elemento muito importante no currículo dela que eu endosso, né? Depois que eu apresentar o currículo dela, eu vou dizer o porquê. Inclusive para esse momento também, né, Luísa? É muito importante marcar esse lugar. É Luísa Lara, né? Ela é psicóloga, servidora pública na área de violência pela Secretaria de Saúde e também no socioeducativo pela SEJU, Secretaria de Justiça, né? A Luísa é mãe da Heloísa, de 2 anos e 8 meses, e da Liz, de 9 meses, um bebezinho ainda, né? O que eu queria dizer sobre isso? Muitas vezes a gente vai até falar sobre as multitarefas, os diferentes espaços, papéis sociais que a gente ocupa em um dos cursos que a gente tem aqui, né? Mas quando a gente vai falar de currículo, uma coisa que a gente esquece é de falar desse exercício da maternidade, né? Especialmente para a mulher, porque impacta tanto. Depois que nós nos tornamos mães, muita coisa muda na nossa vida. Inclusive, os papéis, né? Que se multiplicam, aí a gente não consegue nem mensurar necessariamente quanto, e se tornam cada vez mais de maior responsabilidade, né? Porque ser esposa apenas é uma coisa, ser esposa e mãe é outra coisa. Uma série de outras coisas, né? É verdade. E há um movimento também de que a maternidade seja incluída no Lattes, né? Porque no momento em que a gente recebe as crianças, né? Quando as crianças nascem, quando elas chegam ao seio da família, a mulher ela precisa parar para dedicar essa atenção que a gente tem dito, né? Tanto nesse processo de relação. E com isso, a sua vida profissional acaba necessariamente afetada. Não há como.
E aí é bem legal a Luísa destacar isso nesse momento da escola de pais, para lembrar que além de profissional, existe uma mãe que fala também. Sim. E essa é uma inquietação muito grande, às vezes, das mães, dos pais que nos escutam, né? Por várias vezes, quando eu estava estabelecendo esses diálogos, eles sempre me perguntavam, mas você tem filho? Você acha que você não sabe o que você está falando? Porque se você tivesse filho, você não falaria isso. É. Então, marcar esses espaços é muito importante. Com isso, pessoal que foi entrando, boa noite, sejam bem-vindos. Apresentei o projeto agora, agradeço muito todos vocês estarem aqui, mas agora eu vou passar a fala para a Luísa, que vai falar um pouquinho sobre disciplina positiva, que é algo que Uhum. ela vem desenvolvendo bem, e ela vai apresentar para vocês o conceito, os pressupostos e também um pouco o trabalho dela, tá certo? Luísa, muito obrigada por aceitar o convite de participar conosco dessa aula de hoje. E agora a fala está com você. Obrigada. Vou retomar só um pouquinho uma coisa que você falou para a gente dialogar um pouco, né? Eu também já fui psicóloga escolar, né? Assim, quando você falou das crianças, né? Delas serem sintomas, né? Na escola, das coisas que traz de casa, é bem isso mesmo, né? Mas também criança e, enfim, ser humano é um ser múltiplo, né? Então, muitas coisas é de casa, mas é também dentro da escola, né? Do nosso sistema de educação, né? Não é o professor, enfim, as metodologias. E aí, adentrando um pouco na questão da disciplina positiva, né? Vou apresentar aqui para vocês, gente. Quem conhece aí, dá um dedinho aí. Quem nunca ouviu falar, também fala, nunca ouviu falar. Ótimo. Enfim, então deixando essa questão, né, da educação e trazendo bem para a questão da família, né? O curioso, você não conhece, mas olha que legal. A disciplina positiva, que é desse livro aqui da Jane Nelson, fala o seguinte: o guia clássico para pais e professores que desejam ajudar as crianças a desenvolver autodisciplina, responsabilidade, cooperação e habilidades para resolver problemas. Então, Ellen, assim, todo o livro da Jane, ela é direcionada para pais e também para professores. Então, ela traz muita aplicação prática para a sala de aula, sabe? É uma coisa bem interessante, assim, porque realmente é a forma como a gente vai educar a criança, tanto na família quanto em sala de aula. Então, recomendo muito, né? A disciplina positiva mudou a minha vida, assim, porque é igual você falou, a gente tem essa questão de transgeracionalidade, então a gente tem tendência muito a repetir uma educação que a gente trouxe, né? Então, naturalizando, inclusive, algumas violências, né? Eu lembro que antes de ter filho eu falava, eu vou, qualquer coisinha eu vou dar um tapa assim, né? Enfim. E depois que a disciplina positiva entrou na minha vida, eu desconstruí muita coisa, né? Então, ser mãe, ser profissional, principalmente ser mãe, é desconstruir. A gente desaprende a ser mãe, né? Considerando que a gente vai deixando todas as coisas que a gente traz. Então, vou falar rapidamente, né? Você tentar ser bem objetiva para mostrar o máximo que eu puder da disciplina positiva para vocês. Então, o que é a disciplina positiva, né? Foi a Jane Nelson, né? Ela era uma psicoterapeuta, ela é uma terapeuta, né? E, de novo, a questão de marcar o lugar de mãe, ela é mãe de 7 filhos. E avó de 18 netos. Então, assim, toda essa metodologia e teoria que ela construiu, né, vem de um lugar mesmo também de experiência, né? E não foi um filho, não foi 2, não foi 4, foram 7, né? Então, ao longo dessa carreira dela de mãe, ela foi, enfim, construindo a questão da disciplina positiva e aplicando, né, na sua vida prática. E ela era doutora em educação também. Então, assim, o que é a disciplina positiva, né? Ela é uma teoria, né, e um método baseado na filosofia de Alfred Adler. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi um psicólogo humanista, né? Então, assim, toda a questão da teoria e da prática da disciplina positiva é baseada nessa questão mesmo humanista, assim, de igualdade, sabe? Do respeito mútuo, né? Da colaboração. Então, é isso, assim, a oportunidade de a gente praticar isso com os nossos filhos, né? De vê-los eles como um ser humano, né? Antes de qualquer coisa. E aí, claro que tem algumas críticas, tipo, mas aí vai deixar, né, o menino fazer o que quiser? Não, não é bem por aí. Aí eu vou explicar um pouquinho, né? O que é a disciplina positiva? A gente conhece os modelos, né? De educação, muito por 2 ângulos, né? Ou a pessoa é autoritária, né? Ou ela é permissiva,
né? E muitas vezes a gente fica patinando nesses dois. Então, às vezes a gente é muito autoritário e aí, para compensar o autoritarismo, a gente vai e cai no permissivismo, né? Na permissividade, aliás. Então, a ideia é essa, assim, o que é a disciplina positiva? Eu não vou falar que é um caminho do meio, porque, na verdade, a disciplina positiva é uma abordagem totalmente diferente, que visa pegar o ponto positivo do autoritarismo, que é o quê? A firmeza, né? E o ponto positivo da permissidade, que é o quê? A gentileza. Então, a disciplina positiva, ela vem trazer uma abordagem e uma técnica e um método que usa da firmeza e gentileza. Por quê? Porque a Jane fala que a firmeza é quando você respeita a si mesmo. E a gentileza é quando você respeita o outro, né? Então, ela traz a questão da firmeza e da gentileza como a base, assim, né, da disciplina positiva. Porque muitos pais e professores, às vezes, né, em sala de aula, ficam muito nessa coisa de, então, né, se eu não posso ser, aliás, se eu não posso ser autoritário, né, se eu não vou lá na base da ameaça, ou da punição, ou da briga, enfim, ou do autoritarismo, do controle ali da criança, aí as pessoas têm muito receio de cair na permissividade, né? Então eu vou ser o quê? Ou fica confuso do que fazer, né? Então a disciplina positiva é isso, assim, eu não sei se deu para entender, mas a principal noção que ela vem trazer pra gente é isso, é educar com firmeza e gentileza, né? Então você pode ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? E aí, enfim, no livro ela traz várias questões, mas acho que não vai dar pra gente adentrar tanto nelas, não. Mas é isso, né? E aí, assim, qual é o maior benefício, né? Assim, os benefícios que tem da disciplina positiva quando a gente utiliza dela para poder educar nossas crianças e os nossos alunos, né? Claro que tem o benefício de você poder tratar, né, o outro ser humano, o nosso filho, nossos alunos, né, de forma respeitosa, né? Sem perder a questão da firmeza, né, das regras e dos limites. Mas o benefício maior que a Jane fala, assim, na questão da disciplina positiva, é ajudar as crianças a longo prazo. Então, assim, é realmente educar seres humanos para adquirir habilidades para a vida, sabe? Porque, assim, gente, punição funciona? Vamos lá, o que vocês acham? Punição funciona? Olha, tem muitas alunas minhas aí que eu quero só ver a resposta. Sim. Bora lá, não me passem Sim. vergonha, né? Gente, Porque vamos a lá. gente conversa muito sobre isso. O que acontece? A Jane, ela é muito franca. Ela vem falar que sim, gente, punição funciona. Você, quando, né, a criança vai lá, tem um mau comportamento e você pune na hora, vocês concordam que o comportamento cessa naquele momento? Ótimo, punição funciona, ninguém, né? Por isso que a gente faz tanto uso dela, na verdade, né? Além da gente trazer isso de uma criação, né? Ela tá ali, o resultado para a gente ver, né? Então, o que a Jane vem trazer? Então, o maior benefício da disciplina positiva, Ellen, é mais ou menos nesse sentido de pensar a longo prazo, sabe? Do que eu quero desenvolver para os meus filhos, qual é a questão da autodisciplina, da habilidade de vida, dele adquirir responsabilidade, dele ser uma pessoa, né, que vai cooperar. Então, é nesse sentido. Então, o maior benefício da disciplina positiva para a gente, assim, e a meu ver, que exatamente a Carla falou que não gera reflexão, exatamente. O maior benefício que a disciplina positiva traz pra gente é isso, sabe? É o pensar a longo prazo, sabe? Sem contar, assim, que quantos de nós, né, como é que a gente vai avaliar hoje as nossas relações com os nossos pais, quantos de nós realmente tem aquela relação de afeto, de intimidade, né? Porque nós tudo bem que alguém pode falar assim, não, Luísa, mas eu tenho uma boa relação com a minha mãe, eu tenho uma boa relação, né? Uma relação de respeito e tudo mais. Tá, mas foi por causa das coisas, das violências que você sofreu, né? Da questão do autoritarismo que você tem uma boa relação? Ou foi porque tudo de bom que a sua mãe e seu pai fez, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe é 100% ruim ou jamais faz com a intenção de né, vou fazer isso para meu filho sofrer por sofrer. Não, né? A intenção enfim, tem a boa intenção por trás. Mas a gente tem que criticar isso, sabe, Ellen? Assim, de que a gente tem tendência de, não, hoje eu sou uma boa pessoa por conta
das violências que eu sofri, né? Vou ser bem direto, violência, das palmadas, enfim. E será, né? Será que a gente hoje está onde está por causa, né, do lado bom, por causa disso? Né? Será que não foi por todas as outras coisas boas que a gente também recebeu? Né? A gente tem tendência a pegar e a justificar né, pela violência, pelo negativo, né? E sem contar que a maioria das pessoas não é lá tão inteligente emocionalmente assim, né? A gente tende a fugir, a gente tende a guardar para si, a ter uma autoestima baixa, enfim, são várias as consequências, né? Então, o maior benefício da disciplina positiva é nesse sentido, tá? De pensar mesmo a longo prazo, de pensar em como as crianças vão desenvolver essas habilidades, né? E é isso, assim, por meio da punição, por meio do sermão, é ali na hora, mas ao longo prazo, eu vou dar um exemplo bem da questão da psicologia, né? Que o teoria comportamental traz pra gente. Vamos pensar né, quando a gente está no carro, a gente está no trânsito. O pardal tá lá, né? O pardal é o que vai punir, vocês concordam? Se a gente ultrapassar a velocidade, o pardal... O que a gente tem tendência a fazer, gente? Tá lá correndo, quando vê o pardal, freia e depois volta a correr de novo. Então, assim, a punição tá ali. Você vai levar uma multa se você... Mas, né? Entende, assim, que punição funcionou ali naquele freio, mas a tendência é a gente continuar correndo, né? Então, é mais ou menos essa analogia que eu estou fazendo aqui para ficar bem claro. Então, assim, por fim, eu vou trazer agora, assim, a questão prática, né? Algumas dicas, tá, Luísa? Você tá falando, né? Enchendo a boca para falar dessa disciplina positiva aí e como ela é na prática, assim. De um modo geral, o livro é muito prático, assim, a Jane realmente traz a questão bem da realidade mesmo, né? Então, vou dar alguns exemplos, assim, de algumas técnicas, né, da disciplina positiva. Só lembrando, gente, que as técnicas da disciplina positiva não é pra gente simplesmente chegar e aplicar, né, no sentido, assim, de que a gente sempre tem que estar estudando, né, para ser pai e mãe, né, para ser professor, enfim, a gente sempre tem que estar incorporando as questões da disciplina positiva, não só aqui, mas aqui também, né? Porque senão fica aquela coisa mecânica, né? E aquela coisa de, no fundo, para você fazer só a criança te obedecer, né? Então, de novo, uma relação de poder. Você não está ali numa relação de respeito mútuo. Você está ali para vou aplicar a técnica aqui para poder conseguir fazer com que a criança faça o que eu quero, né? Isso é, inclusive, uma reflexão que eu venho muito fazendo comigo, assim, porque como é uma coisa que funciona, sabe? Você vê, assim, pode ser que no primeiro momento não funcione, mas quando você mantém a consistência, né? Você vê que realmente transforma, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são várias pessoas no mundo inteiro. Isso, só para a gente ter esse cuidado, assim, de realmente pegar a disciplina positiva como uma coisa de transformação pessoal também, né? Porque é isso, eu acho que os nossos filhos trazem muito isso pra gente, né? Essa oportunidade de lidar com as próprias sombras, de lidar com a própria infância, de lidar com as próprias questões, né? E a oportunidade de se melhorar, né? Então, vamos lá para as dicas, né? Vamos lá para a questão prática, né? Um exemplo, por exemplo, uma criança, sei lá, fez alguma coisa de errado. Vai, fala aí, Ellen, um comportamento errado. Bateu no irmão. Pronto, bateu no irmão. A criança foi e bateu no irmão. Se você for pelo autoritário, né, dando um exemplo bem rápido, você vai lá, não pode bater no seu irmão, eu já falei que não pode, não, agora você para vocês, enfim, né, às vezes dá uma bronca, enfim. Ou permissividade, aquela, não pode, meu filho, enfim, e deixa, né, não fala nada a respeito, enfim. O que a disciplina positiva vem trazer? Ela tem várias técnicas, né? Vou citar uma aqui, né? Que ela chama dos 4 itens para cooperação. Que a disciplina positiva fala o quê? Que a criança tende a cooperar com você quando ela se sente ouvida, né? E não é só a criança, né, gente? Vamos combinar que a gente, enquanto ser humano, também. A gente tende a tendência a colaborar, a ouvir o outro quando a gente se sente
só respondendo rapidinho, essa disciplina positiva serve para adolescentes também? Tem um livro da Jane específico para adolescentes. Então, o que acontece? O que a disciplina positiva vai fazer? Vou citar só uma técnica, tá? São várias, dos 4 elementos da cooperação. Então, a primeira coisa que você vai chegar para o seu filho ao invés de chegar dizendo que ele pode ou que ele não pode, pagar o sermão, não pode, não, você vai perguntar, o que está acontecendo? Né? Você vai perguntar para o seu filho, o que está acontecendo? Só uma dica que a Jane também fala, o sentimento por trás do que você fala, porque é muito diferente você falar, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Com real interesse de tentar entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa, você vai perguntar o que é que está acontecendo, né? Vai falar, porque fulano fez tal coisa, ou porque, enfim, ele pode falar, eu bati. Tá, detalhe, se você não tem aplicado a técnica da disciplina positiva, pode ser que no primeiro momento, quando você pergunte o que está acontecendo, a criança vai responder, não sei, porque às vezes ela já vai estar com medo, já vai estar receosa, né, porque vem de uma dinâmica autoritária, né. Então pode ser que ela fala, não sei. Aí nesse momento você pode falar, olha, eu acredito na sua capacidade de resolver problema. Você é ótimo para resolver solução. Eu vou te dar mais, sei lá, 5 minutinhos e jazinho eu volto para você me responder, porque eu sei que você é bom para resolver problema. E aí você depois de novo volta e fala, então, o que é que está acontecendo? Né? E aí a criança vai responder, tô aqui, enfim, tava brigando com meu irmão, enfim. A primeira pergunta, o que está acontecendo, né? A segunda pergunta por que está acontecendo isso? Né? Por que está acontecendo? Porque ele tomou meu brinquedo, não. Um exemplo. Então, o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, e pior que esse exemplo do irmão, não sei se dá para essa técnica, mas enfim, a terceira pergunta o que você pode fazer para melhorar? Né? Se bem que eu acho que do irmão não dá. Posso pegar outro exemplo? Vou pegar um exemplo. Pode. Tipo assim, porque do irmão é uma dinâmica mais... Do irmão meio que você tem que dar um tempo... Já eu falo do irmão. Vou dar o exemplo do copo, que eu já comecei a técnica. Por exemplo, o copo quebrou e caiu, né? Aí você chega para a criança e fala, o que aconteceu? Né? O que está acontecendo? O que aconteceu? O copo caiu. Por que o copo caiu? Porque eu fui pegar enfim, né? Espatifou no chão. O que você pode fazer? O que a gente pode fazer para solucionar isso agora, para resolver esse problema? Mãe, acho que pode pegar a vassoura, ou posso chamar, enfim, depende da idade da criança, né? Mas é isso, posso pegar a vassoura e limpar. Não, então tá, pega e limpa. Filho, o que você aprendeu? O que a gente pode fazer para isso não ocorrer novamente no futuro, né? Não acontecer depois. Mãe, próxima vez vou tomar mais cuidado, da próxima vez vou usar um copo de plástico, enfim. Deu para entender o exemplo? Assim? Então, o que aconteceu, o porquê que aconteceu, o que você pode fazer para solucionar esse problema agora e o que você pode fazer para esse problema não se repetir no futuro, enfim, o que você aprendeu com o problema, né? Isso a disciplina positiva chama de perguntas curiosas. Então, ao invés de quando a criança cometer algum erro, cometer algum mau comportamento, você já chegar e aplicar o sermão, você vai fazer esses passos que vai fazer com que ela aprenda, né? Assim, pelas perguntas a gente dá para perceber. O relacionamento com irmãos, que você deu exemplo, é uma coisa mais complexa, né? Porque tem 2 ali, enfim. Mas a disciplina positiva traz várias questões. Por exemplo, se você está vendo que os irmãos estão ali brigando e você, por exemplo, não está no seu controle emocional, isso não é só para os irmãos, é qualquer situação. O que a disciplina positiva traz para a gente? Chama de tempo positivo. Então, assim, às vezes de se dar um tempo, no sentido de, cara, se eu for lá, eu vou me alterar, eu vou brigar, enfim, às vezes realmente, se dá para controlar ali, né, se dá o tempo, respirar, para poder depois atuar naquela questão ali de uma forma mais equilibrada, né, porque é isso, assim, a gente tende muito a agir no automático, né, e às vezes ter que chamar alguém, olha, já fiz isso várias vezes, marido, assume aí que agora eu não tenho condição, né? Melhor do que você ter um comportamento de desrespeitar. Isso significa que né, você vai virar santo ou vai ser perfeito? Não é, gente, né? É só no sentido de que se a gente quer que a criança controle o comportamento dela, a gente tem que começar primeiro a controlar o nosso, né? Isso é o que a Jane fala muito no livro.
Deixa eu ver, deixa eu lembrar agora de mais técnicas assim com relação à questão dos irmãos. Porque a dos irmãos, uma coisa que a Jane fala é de você ter um tempo com cada criança, né? Então, assim, dependendo da idade, você tem que ter, Ellen, esse momento com a criança. Por quê? Porque o que a disciplina positiva fala? Quando um mau comportamento surge, né, tem uma necessidade por trás desse comportamento. E a necessidade, geralmente, né, o que a disciplina positiva traz, é sempre da criança que quer ser aceita e importante. Quando acabar o tempo aí, você avisa que eu finalizo, hein? Já acabou, já você já vai elaborando. Meu Deus, então tá. Isso, assim, a necessidade da criança sempre ser aceita é importante, fora as necessidades fisiológicas, tá, gente? De sono, de fome, de cansaço. Às vezes a criança tá ali chorando, dando birra, é porque é uma coisa fisiológica e você tá tendo que, né, tem que atender. Fora essas necessidades, a necessidade é de ser aceita e ser importante. Então, Menina, até perdi o fio da meada aqui, preocupado com esse negócio de tempo. Não, é isso, assim, aí o comportamento por trás, assim, né, de ser aceito importante. Então, para finalizar, tem uma outra técnica, que é você conseguir a cooperação da criança, né? Eu vou até conferir aqui. Por exemplo, né, a criança, enfim, teve um mau comportamento com o irmão, que seja. Você vai primeiro perguntar, filho, você vai nomear o sentimento da criança. Então, filho, eu tô percebendo que, enfim, me parece que você tá com necessidade de atenção, é isso? Você tá achando que eu tô dando atenção demais pro seu irmão? Enfim, entendeu? Assim, nomeou. Ah, não, mãe, é isso. Ou não, não é, mãe, é porque eu tô chateada com você porque você fez tal coisa. Enfim. Nossa, filha, eu entendo, né? Então, assim, primeiro você vai nomear o sentimento, né, da criança, ela você vai tentar nomear, até para você conferir se é aquilo mesmo. Então, nomeou, filha, eu tô vendo que você tá muito frustrado, tá muito chateado porque acho que a gente tá dando muita atenção para sua irmã, é isso? Mãe, eu tô, enfim, né, nomeou o sentimento. Segundo passo, demonstrar empatia, mas sem concordar, entendeu? Por exemplo, principalmente se a criança bateu na outra, por exemplo, demonstrar empatia sem concordar. Então, nossa, filho, falou que tá frustrado, né? Eu entendo que você tá frustrado, nanana. Eu também me sinto assim, juro que é o último exemplo. Eu também me sinto assim, eu também me sentia assim quando eu era da sua idade. Eu brigava muito com a minha irmã também. Então eu demonstrei empatia sem demonstrar concordância. Empatia é bom você geralmente dar um exemplo que você também viveu aquela situação. Então, nossa, filha, eu também quando eu tinha a sua idade, eu brigava muito com a minha irmã, porque eu também tinha muita necessidade de atenção. Esse é o segundo, né? O terceiro, aí é a hora, aí quando você dá o primeiro e o segundo passo, né, que o primeiro passo é nomeou o sentimento, o segundo demonstrou empatia, a criança já vai estar mais aberta para te escutar. E aí você entra no terceiro passo, que é você vai expor os seus sentimentos e as suas considerações, né, que até na comunicação violenta tem isso também. Então você vai falar, nossa, olha, mas eu não acho que é assim que a gente se resolve as questões com seu irmão, né, enfim, não é dessa forma, não é por meio da violência. Não. E o quarto passo é pensar na solução conjunta. Então, o que a gente pode fazer para melhorar, enfim, para melhor lidar com essa relação, né? Enfim, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer com você também para evitar que isso aconteça novamente? Entendeu? Deu para entender? Aí, assim, a disciplina positiva tem muita coisa, gente. Não dá para falar rápido, assim. Mas, assim, de certa forma, ela fala para trazer essa criança para a construção de regras, sabe? Que a criança tende a colaborar quando ela participa, né, das construções da rotina, das regras, enfim. Aquela questão da colaboração e do respeito mútuo, né? Isso também serve para sala de aula. É isso, acabou meu tempo, já faz tempo, então a gente fala. Deixa eu falar. Deu para entender? Para você repetir o nome do livro. Repete o nome do livro? Tá, gente, ó, salvou a minha vida, ó. Disciplina Positiva, da Jane Nelson. Eu vou ver se eu consigo, peraí, mudar a câmera, tá? Peraí. Que aí todo mundo, né? Tá dando pra ver assim, né? Aqui. Aqui, ó. Disciplina Positiva, da Jane Nelson, tá vendo? Guia clássico para pais e professores, enfim, é esse aqui, ó. Esse aqui, amarelinho, é tipo
é tipo o geral, assim, mas tem uns específicos para adolescente, tem uns específicos para professores, mas esse aqui é o que dá uma abordagem geral e dá umas dicas gerais, sabe? A Oi? Paula, você chegou a Ah, mencionar isso, mas a Paula perguntou ah. se, se a técnica do tempo também serve com o professor. Sim, sim, sim. É porque é isso, assim, né? Às vezes você é sempre usada a honestidade. Então, às vezes, você pode chegar para a criança e falar: olha, eu não dou conta de lidar com isso agora, tá? Eu tô muito chateada, eu tô muito sem saber o que fazer, enfim, eu vou esperar um tempo para eu poder me recompor, porque eu não quero te tratar com desrespeito, e daqui a pouco quando a gente estiver melhor, a gente conversa sobre isso. É isso que os pais fazem, é isso que os professores fazem. Isso vale também, principalmente, gente, quando está num momento que a criança está no cérebro primitivo, né, reptiliano. Então, assim, não adianta você querer, às vezes, tentar fazer alguma coisa quando tá no meio vocês entendem? Assim, no meio do conflito, no meio da briga ali, né? Ninguém consegue, nem a gente, nem a criança, raciocinar e agir com o emocional, né, estabilizado quando tá no meio. Então, assim, é realmente de dar um tempo, tipo, olha, agora você não dá conta de lidar com isso, ou agora a gente não tá dando conta de lidar com isso. Eu vou te dar um tempo e vou me dar um tempo para a gente poder resolver. E depois retomar. Aí você retoma com aquelas perguntinhas. O que aconteceu? Né? Por que aconteceu? O que você pode fazer para resolver isso? E o que a gente, né? O que você aprendeu com isso? O que você pode. Enfim, essa é uma técnica. A outra é a questão da nomear os sentimentos. Desses passos que eu acabei de falar, porque senão não vai dar tempo. Mas acho que ficou claro, né? Não ficou. Gente, é Eu penso difícil falar tanta coisa da disciplina positiva assim, ó, desculpa. Mas eu rápido, né? tentei. Mas É. eu penso que o objetivo é a gente apresentar uma possibilidade diferenciada para as pessoas, né? Sim. Porque muitas vezes do nosso lugar, do nosso conhecimento, a gente não necessariamente tem acesso a algumas informações, algumas Sim. possibilidades de ação, né? E aí, quando a gente compartilha esses conhecimentos, a gente dá um start. E eu acho que Uhum. você conseguiu dar esse start em algumas Que pessoas, bom. especialmente quando você traz o exemplo, né? Porque o exemplo ele Uhum. aproxima a gente do pensamento. Uhum. E aí, assim, pelos comentários, as pessoas já se interessaram pelo livro, já estão fazendo o movimento de querer compreender mais a disciplina positiva, porque, assim, a evolução da sociedade também nos leva para um movimento mais humanista, né? Sim. Em que a gente considera cada vez mais a criança como uma pessoa mesmo, investida de uma subjetividade, de uma série de necessidades, de Uhum. um ser que precisa de respeito, né? Precisa ser Uhum. considerado na sua forma de constituição. E Então, Ellen, esse... Ah, a Jane fala exatamente isso, assim, que as crianças de hoje em dia, o primeiro capítulo do livro ela fala sobre isso, que as crianças de hoje em dia mudaram, né? E ela questiona por que será que mudou, né? E ela questiona uma mudança, na verdade, dos adultos. Então, antes a gente tinha uma sociedade que a mãe obedecia, né, de cabeça baixa o pai, né, o homem, enfim, e que isso sim. mudou, então as crianças estão mudando, né? A gente às vezes tem tendência, porque os pais estão muito relapsos. Não, gente, a sociedade mudou e que bom, né? Ela também traz muita coisa positiva de antes, por exemplo, não é aquela questão de, vamos ignorar tudo. De antes, por exemplo, as crianças tinham muito mais facilidade de ter responsabilidade, por quê? Porque elas estavam trabalhando, né, em casa, brincavam mais livres, então tinha aquela questão mais de causa e efeito, que hoje as nossas crianças não têm tanto, né? Então ela traz um contraponto, assim, muito interessante. E além E, disso, também tem a evolução dos estudos, né? Quando a gente vai cada vez sim, mais criando, investigando a infância, a adolescência, cada uma das etapas do desenvolvimento com um olhar mais cuidadoso, isso também uhum, favorece que a gente vá ampliando a nossa forma de perceber as necessidades específicas de cada uma dessas etapas, né? Se a gente for sim, parar para pensar aí o que é infância e adolescência são conceitos muito novos do ponto de vista uhum, da psicologia, inclusive, né, do uhum, entendimento das etapas e de como é que a gente pode trabalhar. Então, Luísa, eu acho que você deu um start muito legal, né? Você legal, provocou. O que objetivo bom. da escola de paz é esse, é provocar, né? Não é Uhum, necessariamente
dar respostas prontas, porque a gente não tem, né? Quem é da psicologia, as minhas alunas sabem muito disso. Não me pergunta como, não me pergunta por quê, porque essa resposta eu nunca tenho. E teve uma colega que contribuiu, né? Fez essa contribuição aí no chat, no sentido de contextualizar, né? A gente tem uma técnica a ser aplicada, é uma sugestão importante, mas a gente nunca pode tentar aplicar a técnica lisa. A gente precisa analisar o contexto, analisar os sujeitos, né, que estão envolvidos em toda essa situação. E aí eu acho que a sua fala serviu muito bem ao nosso propósito de reflexão. Você quer deixar o seu contato? Você tem um Instagram, uma rede social que as pessoas podem te seguir? Seu trabalho? Então, gente, com relação à questão da disciplina positiva, né, eu vim falar justamente por causa disso também. Eu e uma médica obstetra lá da Paraíba, a Aline, a gente começou um estudo de disciplina positiva por meio de lives. Então, assim, toda semana a gente está lendo um capítulo do livro, né, juntas, discutindo com o pessoal. Então, se vocês quiserem se aprofundar, né, no livro, praticamente ler o livro junto com a gente, é só vocês entrarem no meu Instagram ou no Instagram da Aline, que a gente toda semana, segunda e terça às 9 horas, a gente entra e a gente hoje 9 horas a gente vai estar lá, daqui a pouquinho. A gente está no capítulo 4. Hoje a gente está no capítulo 4. Então tá bem no comecinho hoje. Luísa com S, T, Lara. Luísa acho que tá ali em cima. Isso, tá até em cima ali. Ellen Psicolar com Luísa Pelar ali. Luísa Pelar. Então vocês me adicionam lá e vamos participar da live junto com a gente, porque a ideia lá é realmente a gente estudar. A gente tá estudando juntos o livro, né? E aí quem quiser se aprofundar, eu acho que é bacana. Tá então bom? é isso, Luísa. Eu agradeço demais. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de vir falar, que é isso, né? Plantar sementinha. Porque quando a gente descobre uma coisa que é muito boa pra gente, a gente quer espalhar para o mundo, né? Então foi muito importante, assim, na minha relação com as minhas filhas. Eu venho observando muitas mudanças, eu venho observando mudanças interiores, que acho que é o que a disciplina positiva vem muito trazer. E é isso, acho que a gente tem tudo assim, para criar uma sociedade menos violenta, né? Mais amorosa, com mais respeito. Então, aparece lá no Instagram e vamos estudar juntos. Obrigada, viu, Ellen, pela oportunidade. Desculpa ter tomado tempo. Muito obrigada. E aí, agora eu vou pedir para a Valesca entrar com a gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, um abraço. Porque a Valesca também vai contribuir um pouco acerca da experiência dela, né, e de alguns pressupostos que ela traz de um outro lugar para falar sobre a infância e a adolescência. Enquanto a Valesca entra, Valesca, se você não estiver conseguindo entrar, sai e entra de novo. Aí quando você entrar já aparece rapidamente o tópico pedir para participar. Enquanto a Valesca entra, eu queria fazer uma consideração, uma ou duas. Vamos ver quanto que vai dar tempo aqui para a gente conversar, né? Uma coisa que me chama muito a atenção, me chamou muito a atenção na fala da Luísa, e a gente realmente precisa parar para refletir, é quando ela traz a questão da normalização, da banalização da violência como forma de educação, né? E a gente vê muito isso quando a gente vai falar das estratégias de educação, dos familiares, até mesmo, por exemplo, do cyberbullying ou do bullying, que é um dos temas que a gente vai discutir em um dos outros cursos que as meninas estão trazendo, ou quando a gente fala da violência doméstica, né? E para piorar um pouco a situação, a gente culpabiliza o sujeito. Então, aquele velho discurso, eu passei por isso e sobrevivi, eu passei por isso e estou vivo. Sim, não significa que você não passou por isso sem marcas, né? Marcas as quais cada um vai ter uma configuração, vai ter uma profundidade, vai ter um significado. E como a Luísa bem disse, também não significa que você se tornou a pessoa que você é hoje meramente por conta dessas situações de violência, né? Oi, Valesca, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, eu queria reforçar essa ideia da Luísa para que a gente possa pensar, né, nessa questão da normalização da violência, justamente quando a gente vai falar desses padrões transgeracionais que a gente vai aprendendo modelos relacionais. Talvez a gente vai ensinar os nossos filhos também a gerenciar os conflitos por meio de estratégias de punição, por meio de violência, quando, na verdade, a gente precisa estimular muito mais
processos dialógicos, de mediação, né? Favorecer relacionamentos mais saudáveis. Bom, então agora a gente vai conversar com a Valesca, talvez caia a nossa conexão, tá certo? Se cair a conexão, vai ser só o tempinho de eu gravar ela lá no IGVT e a gente volta, pra gente não perder as contribuições da Valesca. Então, quem quiser acompanhar, volta, conecta de novo, a Valesca vai conectar de novo e a gente vai continuar na discussão. Bom, a Valesca, ela. Só um minutinho, gente, que eu tô pegando aqui o, o currículo da Valesca. A Valesca ela é especialista em serviço social, direitos humanos e direitos sociais. Ela é tutora da residência multiprofissional em saúde mental do adulto, né? E ela vai trazer um pouco da sua experiência, ela vai falar dos pressupostos, mas eu gostaria, especialmente para as minhas alunas, né, que se atentassem um pouquinho à discussão que ela traz sobre a experiência profissional dela, porque é algo que vai ser muito provocativo acerca dessa importância das relações de parentalidade e da formação de sujeitos que a gente vem discutindo ao longo das aulas, para esse momento dessa aula e também para os cursos que se abrirão a partir dessa aula. Então, Valesca, eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer também a presença das pessoas que entraram já com a live caminhando, te desejar boa noite e passar a palavra para você. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada por trazer essa discussão à tona. É algo que a gente, eu venho do campo da saúde mental do espaço público, né? Assim, eu trabalho com adultos, mas que um dia foram crianças, que um dia foram adolescentes, e que esse problema, né, no meu caso, eu sou do campo de álcool e droga, e aí esses problemas que a gente lida hoje, eles se instalaram exatamente na infância, exatamente na adolescência, né? Porque a gente tem, aí eu vou fazer um pouco, vou tentar ser breve, né? E deixar os espaços, deixar o espaço aberto também para que as pessoas façam perguntas e falar de onde eu venho. Eu sou assistente social num CAPS AB de Brasília. E nesse CAPS, há alguns anos, a gente trabalha com um grupo de familiares, né? Familiares de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. E a gente também estuda dentro da tutoria, da residência profissional, eu também sou tutora, né, dos residentes, e a gente trabalha muito dentro das famílias, porque a família é o locus socializador, né? É onde tem a primeira sociabilização, é onde, e agora com a quarentena, é onde tudo acontece, né? Tudo da gente está acontecendo dentro da família. Então, assim, a família, ela tem o poder de lá e socializar o indivíduo, né? Então, assim, e aí essa situação hoje, assim, historicamente, existem contextos que vulnerabilizaram a família, né? Essa família, ela antes a gente tinha uma forma que essa família ela era suportada pela sociedade e agora a gente com o mundo novo, essa forma de sociabilidade ela mudou. Então, a família ela se colocou em situação de vulnerabilidade, né? E aí a gente vê das vulnerabilidades desde a falta de políticas públicas, porque todo mundo responsabiliza a família para que faça o cuidado, mas a família não tem um suporte, né? A gente vê aí mulheres que estão hoje sobrecarregadas, e aí eu penso, né? Com a abertura do comércio no DF e as creches fechadas, onde as crianças estão ficando? Né? Como essas famílias estão hoje, né? Então, são fatores que a gente de que essa família ela tem que se readequar e são nesses contextos, né, que a gente vê os problemas. No caso que me toca mais, me abrange mais Valesca, álcool e drogas. Oi. tá cortando um pouquinho. Você consegue aproximar mais? Vou aproximar mais a fala ou vou esperar um pouco? É porque tá cortando. Deixa eu ver. Vou tentar mudar o modem em 1 minuto. Tá. Tentei trazer o modem um pouquinho mais para perto e vou falar mais perto do telefone. Tá bom? Tá. Ficou melhor? Ficou. Pra mim ficou. Então, e aí eu queria falar um pouco de como esse cuidado em saúde mental, né, que é esse campo de fala, ele é responsabilizar, ele é responsabilidade, né, e, por exemplo, um grupo de família no grupo de família que eu faço, né,
esse grupo ele é composto majoritariamente por mulheres. E aí a gente vem trazer essa indagação de que por que as mulheres são as responsáveis pelo cuidado, né? E aí é do paciente em saúde mental, é do paciente internado no hospital, é da criança na pediatria, né? Já trabalho em pediatria, e só quem fica é a mãe. E por que esse cuidado sempre é dado à mulher? Então, como a gente está numa aula inaugural, e aí até falei isso para ela, falei assim, olha, eu vou instigar um pouco a conversa, né? Assim, nós mulheres estamos nesse campo do cuidado e nós estamos adoecendo por isso, né? E aí, assim, dentro, por exemplo, do campo do álcool e droga e de transtornos, a gente vê um termo que se chama codependência, né? E aí a gente vê como isso é tão presente nas mulheres da codependência. E são pessoas que vivem a vida do outro, que vivem o problema do outro de forma muito pesada, digamos. E aquela dependência que o filho tem, que o marido tem, a vida dela gira em torno daquilo. E aí a gente vê mulheres que têm o autocuidado totalmente comprometido, né? Mulheres que a autoestima está acabada, né? E aí, assim, por que não? Por que essas mulheres não dividem o cuidado, né? Ou porque não tem outra pessoa para dividir, ou porque também a gente, enquanto mulher, cresceu na sociabilidade patriarcal de que nós temos que cuidar do privado, né? De que de dentro de casa, somos nós que temos que cuidar. E aí, nesse sentido, eu venho trazer essa reflexão de que, assim, atendo muitas familiares adoecidas, mulheres que desde a primeira infância se responsabilizaram por todo o cuidado, né? Que não souberam dividir ou que não tiveram como dividir. A gente não pode responsabilizar apenas, né? Muitas mulheres não tiveram com quem dividir, mas se elas tivessem, que elas possam delegar, né? A gente chega no grupo, inclusive, isso. Chame o pai. Cadê o pai? O pai também pode vir, né? O que você fez essa semana para que você se cuidasse? E aí vem desde a mãe, no meu caso, né? Estou com um bebezinho de 5 meses, uma de 5 anos, e até aquela mãe que tem outros tipos de problema. Outros tipos de problema não, que eu não tenho problemas nesse tipo, mas com problemas, né? Que momento de cuidado, eu enquanto mãe, eu enquanto pai, nós, nessa questão da parentalidade, qual o nosso espaço de cuidado na parentalidade também, né? Porque se eu me cuido, eu posso ser adoecida, eu posso adoecer o outro, né? E eu preparei uma fala toda para falar de risco e coisas de questão de álcool e droga, mas aí eu quis focar agora mais nessa questão do autocuidado, porque é algo que a gente vê refletindo muito, né? E aí, como a gente veio trazer essa questão da parentalidade, eu queria alertar para isso. Porque a gente hoje tem mulheres, né, mesmo assim, mulheres que já se separaram, tiveram seus filhos, e aí eu atendo. A Paula perguntou, né, como essas mulheres vão confiar no pai que é alcoólatra e dividir o cuidado. Será que só existe o pai? De fato, o fato dele ser alcoólatra faz com que ele perca todas as funções sociais dele enquanto homem. O alcoolismo, ele é um problema de saúde, mas a pessoa não deixa de ser homem. Ele pode ir no mercado, né? Ele pode dar um banho, nem que seja com supervisão. Ele pode preparar uma janta. Só que, às vezes, o fato da pessoa ser alcoólatra gera um estigma e a gente gera um selo nessa pessoa de que ele é um inválido, de que ele é um incapaz, né? E isso são fatores da codependência. A personalidade codependência está ali do outro. Então, assim, o alcoólatra, ele é o alcoólatra, ele não pode fazer nada, né? E aí, vamos chamar o pai que é alcoólatra. Dentro desse alcoolismo, a primeira coisa que ele, né? Chamar ele para se tratar também. Mas dentro dele, quanto ser, né, o ser integral, ele não é só um alcoólatra. Ele tem horas que ele não está sob efeito do álcool. E é nessa hora que ele não está sob efeito do álcool que ele tem que ser chamado para responsabilidade, né? Então, e ela falou que sim, de fato, e a confiança é algo que a gente bate muito na tecla, porque todos os familiares trazem para a gente esse mesmo discurso, né, de que a perca da confiança é rápida. A pessoa pega o dinheiro para comprar carne, vai comprar bebida, né?
e aí tem a perda da confiança. Mas a gente tem que construir isso aos poucos, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas que têm familiares que façam uso abusivo de álcool e outras drogas, que elas, se possível, procurem espaços de cuidado familiar, porque a gente, quando familiar, pode reforçar, né, algumas atitudes, tanto positivas quanto negativas. Então, nesses espaços de cuidado, a gente trabalha exatamente para diminuir essas angústias, né? Outra coisa rapidinho que eu queria falar era da família enquanto fator de risco de proteção para o uso de drogas, né? Que é como a gente deve pais de adolescentes, como a gente tem pais de adolescentes, eu acho que isso é muito importante discutir desde a infância, adolescente e adulto, né? Porque hoje tem uma sociedade que os filhos adultos ainda estão dentro de casa. Então, a gente vai cuidar deles também. E aí, assim, essa família, um pouco do que a Lara trouxe, tanto o proibicionismo, né, o excesso de disciplina e a permissividade, que são os dois polos opostos, e ela trouxe um pouquinho disso na fala dela, são fatores de uso de álcool e droga, né? Aquela família que pode tudo, não tem regra nenhuma, e aí, do outro lado, a família que tem tanto limite, tem tanta regra, que o uso de droga vai aparecer em algum... naquele contexto, ele vai aparecer, né? Vai aparecer velado, vai aparecer mascarado, né? Então, assim, superproteção também é um fator de risco, né, para o uso de álcool e droga. Falta de afeto, falta de diálogo. Então, é importante a gente entender a família também como um fator, né, de risco. A família ela é muito importante na da proteção e saúde mental, mas ela também é um fator de risco. Então, quando a gente tem esses familiares, às vezes, que deixam de cuidar, né, essas mães que estão adoecidas, esses pais, esses tios, essas avós que estão adoecidas, que pararam de se cuidar para cuidar do outro, aquele outro ele fica mais adoecido também, né? Porque essa família ela passa a ser um fator de risco. E aí, às vezes, eu escuto muito isso dos pacientes. Eu estava até na boa, mas aí eu tinha dado nada. Mas aí, assim, eu chego em casa, é aquela cobrança. O que você usou? O que você fez? Onde você estava? Esse ciclo adoecido, aí ele fala, eu não tinha usado nada, mas, sabe, eu acabei usando mesmo, porque já falaram que eu usei, né? Então, assim, entender como a família, nesse espaço, ela pode ser um espaço de cuidado. Né? E aí, assim, outro fator de risco que né, não vão falar, mas é o consumo de álcool e drogas dentro da própria família de uma forma abusiva. Então, como essas crianças e como esses adolescentes estão aprendendo sobre o uso de álcool, né? Álcool faz parte da nossa sociabilidade. Beleza, ele é social, né? Então, álcool para sociabilizar. E as crianças e adolescentes vão aprender a beber dentro do núcleo familiar também, se for rotina da família, né? Então, é importante que a família também seja um espaço, inclusive, de ensinamento, né? Se tá tudo ok naquela família, o álcool existe, né? Mas se ele existir de forma abusiva, ele é um fator de risco, tanto pela violência como pelo aprender a usar de forma excessiva. Então, a gente pensa em redução de danos, inclusive dentro da própria família, né? E o que é redução de danos? Que é um outro tema gigantesco que eu não vou abordar aqui. O som está concorrendo. A Natália está falando que tem um som... acho que melhorou. Vocês acham que melhorou a fala? Eu estou vendo que está tendo um ruído mesmo, mas eu já não... espera só um pouco. Deixa eu ver o que pode ser. Tem um... Tá. Então, assim, não sei se vocês já ouviram falar em... Tá dando ruído, meu bem, aqui. Tirei. Não sei se vocês já ouviram falar em redução de danos, que, como eu falei, é um tema bem, bem amplo. Mas como que a família pode ser um redutor de danos, por exemplo? E aí, às vezes, pode até parecer um pouco polêmico o que eu vou falar. Mas se dentro da família, por exemplo, a pessoa bebe, a família se reúne, faz um churrasco e tem bebida. É importante que esse adolescente, já nesses diálogos sobre a bebida, entenda que é importante comer enquanto bebe, é importante tomar líquido,
É importante, se essa menina vai para a festa, que ela Vai cair. vai cair. Aí a gente volta, tá? Então vamos parar o seu raciocínio que eu já encerro e a gente volta, pode ser? Pode. Agora eu descobri porque que tava bom. Agora que eu descobri como é que melhora o ruído. Tá Mas a gente bom. A gente já volta, pessoal. Todo mundo se conectando de novo. tá bom. Então vamos lá, esperando um pouquinho todo mundo se reconectar. Porque a nossa live está muito legal e aí a gente já ultrapassou o tempo de 60 minutos e agora a gente vai para a nossa segunda sessão. Valesca voltando. Eu acho que a Valesca entrou. Pronto. Todo mundo tocou, todo mundo muito rápido, muito bem, pessoal. Então vamos, voltando ao seu raciocínio, porque eu estava aqui muito pensativa e arrepiada com as coisas que você estava falando. A gente falava de redução de danos. Uau, então vamos lá. Como eu falei, é um pouco polêmico a gente falar de redução de danos. Só que quando a gente pensa numa família que tem diálogo, né? O diálogo ele é um fator protetivo para os adolescentes, né? Em relação ao uso de substâncias, e não só ao uso de substâncias, né? Há envolvimento em crime, envolvimento em situações conflituosas. E eu sei que a questão do uso é um medo de todo pai, de toda mãe, né? Quem é o pai? Eu tenho uma colega que fala assim, eu só tenho um medo na minha vida, que o meu filho use droga, né? E eu falei, olha, esse seu medo eu acho que, porque uma hora, né? Vamos tentar que não, mas uma hora que a gente sabe que o álcool é uma droga, e é uma droga que está aí, que faz parte da sociedade. Então é muito melhor do que pensar que eles não vão usar ou que eles não vão experimentar, é que a gente tenha o diálogo suficiente para que eles entendam que os danos que isso podem causar, né? E como usar de forma segura, né? Por exemplo, eu estava falando da redução de danos, né? E o que a gente pensa que pode ser redução de danos. Por exemplo, uma coisa simples como beber e tomar água, né? Enquanto você, a medida certa é, a cada uma latinha de cerveja, um copo de água. Claro que as pessoas não fazem tanto, mas digamos que a cada 2 latinhas de cerveja, um copo de água, eu estou ensinando esse meu filho a não dar PT, né? Que é um termo muito utilizado. Eu estou ensinando esse meu filho a não perder a consciência numa festa. Eu vou ensinar ele que, olha, foi para uma festa, quando for para o banheiro, vai com uma colega. Exatamente para que a gente evite os abusos, né? E não fingir que essa filha nunca vai para uma festa, né? Não ter então assim, essa questão do diálogo dentro da família, ela é extremamente importante e ela é um dos fatores protetivos que para tudo, para a questão de STs, para a questão de violência, né? Então assim, das violências sexuais. Então, como prevenir essas questões dessas violências, a gente inicia pelo diálogo e por ser franco, né? Outra coisa que sobre a redução de danos, tá ok? Porque Tá. Foi suficiente para compreender. A gente precisaria de uma live só sobre redução de danos, né? Porque é uma mudança de concepção para muitas pessoas, né? Isso. A colega aqui falando, eu comecei a beber com os amigos porque meus pais nunca conversaram comigo sobre. Exatamente, a gente E outra pessoa perguntando se a diversão ou comida podem estar associadas à bebida. Não podem, mas culturalmente está, né? E a gente teria que questionar toda uma sociedade. Claro, existem famílias que, por questão religiosa, por questão de outros valores, a bebida não está no meio da sociedade, daquela sociabilidade daquela família. Mas a criança, o adolescente, ele não vai ter a vida inteira dentro daquela família só. Uma hora ele vai encontrar amigos, uma hora ele vai encontrar parceiros de trabalho, uma hora ele vai na própria escola. E aí é interessante que esse diálogo sobre o que a droga, o que o álcool causa, é importante a gente pautar isso, né? E trazendo um pouco do que a colega falou nos comentários, é isso, assim. Os pais têm essa coisa velada de que parece que o álcool e a droga não existem, mas uma hora ele vai acontecer. E é muito importante que, se pudesse essa conversa já ser dentro de casa, seria mais protetivo.
né? A mesma coisa com a sexualidade, né? Exatamente, com a sexualidade. Né? Rodrigues aqui falando que os pais sempre falaram sobre a moderação. E isso é importante, porque se a gente também generaliza, todo mundo que bebe vai virar alcoólatra, todo mundo que usa droga vai ficar craqueiro no meio da rua. A gente generaliza tanto o uso de álcool e de droga, que já que é uma coisa geral, se todo mundo vai acontecer com todo mundo, vai acontecer comigo mesmo. Então a gente também tem que generalizar, evitar generalizar essa coisa tão ruim, né? Que todo mundo vai ficar. Porque se ele é tão generalizado, eu não posso entrar no mesmo barco. Essa é uma colocação mais difícil, que é de um outro estudo. Outro fator protetivo que eu queria trazer, que é importante quando a gente traz sobre os adolescentes, é a questão de fortalecer habilidades. Então, não trabalhar a prevenção de álcool e droga em criança e adolescente, é só a gente fazer aqueles cartazes, né, com aqueles saquinhos da droga, que nunca viu na escola, né? E aí eu falo, gente, eu tenho minhas dúvidas se isso de fato previne, né? Traz informação que isso é muito importante. Mas o que previne mesmo o uso de álcool e droga é fortalecer, por exemplo, essa questão das habilidades, do que é significativo para aquele adolescente. Então, se ele gosta de rap, se ele gosta de esporte, vamos focar no que aquela criança, o que aquele adolescente tem de bom. Isso a gente chama de fortalecer essas habilidades. No fortalecimento dessas habilidades, a gente está fazendo uma ação preventiva, né? Fortalecer o protagonismo de crianças e adolescentes. E está junto de fortalecer a habilidade. Então, assim, e aí, assim, a gente questão de fortalecer esse protagonismo, de saber o que esse adolescente quer para ele, né? Então, quando a gente trabalha com adolescente, na questão de prevenção e de atividades, mas tem que vir deles, não adianta vir da gente, porque a gente Ela está falando que é muito interessante, que alguns pais fingem não ver, não existir o problema, ao invés de atuar sobre de maneira preventiva, né? É muito importante essa questão da prevenção. Então, assim, outra coisa que é muito importante na questão de adolescente, eu estou focando no adolescente porque é onde se inicia o uso de droga, tá, gente? Mas, claro, que se estende... Não tem problema. Que eu falo sempre, foco no adolescente porque a gente sabe que quase todas as pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, né, ou boa parte delas iniciaram o primeiro uso na adolescência, tá? O uso problemático não, o uso problemático ele já é aí mais da fase adulta, mas é na adolescência que se tem os primeiros usos. Então, se esses primeiros usos já forem conversados sobre eles, é importante, tá? Outra coisa que é muito protetivo é essa família com vínculo forte. É um pai que eu posso confiar, é uma mãe que eu posso confiar, eu ter apoio para que eu tenha autonomia, esse pai e essa mãe apoiarem algumas decisões minhas. Então, assim, autonomia, inclusive, de pegar um ônibus, né? Que muitos pais têm medo de que o menino pegue o ônibus e aí passa o resto da vida levando o menino para a escola de carro, até 18 anos, né? E aí, assim, essa autonomia, eu também tenho esse medo. Mas uma hora a minha vai ter que pegar um ônibus. Dói, né? Eu dizia para os pais, assim, quando eu atendia, dói ver o filho crescer, mas dói mais ainda perceber que ele se envolveu numa situação de risco porque eu não dei a ele as condições de se proteger. Exatamente. Aí, quando eu dizia isso para os meus pais, eles olhavam assim para mim e falavam, né? Temos que mudar. Exatamente. E assim, e aí outra coisa que é importante, e aí dentro desses vínculos fortes, cabe, né? Eu não sei se vocês acredito que em algum momento vai trabalhar sobre isso, da comunicação não violenta, né? Que é uma abordagem maravilhosa, que tem um livro que eu vou indicar. O nome do livro é Comunicação Não Violenta, não lembro do autor agora, mas qualquer coisa eu corro e pego ele ali. Comunicação. Você tem ele aí, quer ver? Então, vou falando. A comunicação não violenta, ela é uma das estratégias que auxilia a gente no fortalecimento de vínculos. Isso! Importantíssimo, né? Somente para a gente conversar com adolescente.
Maravilhoso. E aí, porque nessa comunicação não violenta, a gente vai fortalecer essa área. E aí também o que é maravilhoso e que não é muito fácil é o tal do limite, né? Limite é igual a amor. Só que onde estar no meio do limite, da permissividade, do excesso de limite, mas os limites, eles precisam ser trabalhados. Então, beleza, se eu vou deixar o meu filho sair para a festa, mas será que ele já tem idade para ir para a festa? Se ele vai, que horas que ele vai voltar? Né? Então, assim, esses limites, eles começam a ser trabalhados principalmente na adolescência, né? Então, porque esses limites vem a questão do uso e do limite, porque assim, eu tenho pais e eu tenho situações muito conflituosas que eu atuo, que é exatamente isso, assim, imagino quantos casos que eu pego de filhos que agridem os pais, né? E aí, onde que está o limite nisso? Né? E aí, muitas vezes, eu tenho que... vou lá e impulsiono aquela mãe a ir na polícia, por exemplo. E aí, é uma situação tão conflituosa, porque, assim, poxa, eu vou na polícia denunciar o meu filho, mas é um filho de 40 anos, é um filho de 35 anos, que às vezes chega a mãe para mim roxa, porque o filho agrediu. Então, assim... chamar a polícia naquele momento foi impor um limite. E às vezes era um limite que devia ter sido imposto lá na adolescência, né? O limite da história Ou na infância. Ou na infância, exatamente. Né? E assim, o limite do horário para chegar em casa, do quanto que eu posso gastar com alguma coisa, né? De qual pode ir para casa de todos os amigos, não pode, eu preciso conhecer os pais desses amigos, né? Então, são fatores que a gente mal imagina, né? Não, às vezes não associa, mas isso pode, sim, estar ligado ao uso de drogas lá na frente. Uso abusivo, né? São fatores de risco, né? Quando a gente avalia o perfil das pessoas que estão nesse uso, a gente vê alguns elementos que são comuns nessa história, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, a gente precisa ver os elementos que são comuns para que a gente possa entender qual é a relação entre uma circunstância e outra. Eu acho que isso que você pondera, tanto como fator protetivo quanto fator de risco, são pontos importantes para a gente pensar, tanto da perspectiva pessoal, né, enquanto familiares, adultos aí de referência na vida das crianças e dos adolescentes, mas também do ponto de vista profissional. Exatamente. Então, esses limites, né? Valesca, o nosso tempo já está no limite. Eu sei. Gente, é muito difícil, né, fazer uma live assim, porque a gente quer ficar como se fosse uma mesa redonda e não dá. Então, são provocações mesmo. Depois vocês podem deixar aí sugestões no Instagram, porque a gente pode ir desdobrando as ideias que tanto Valesca quanto Luísa trouxeram para outras lives, né? Hoje a gente está num momento específico que é de uma aula inaugural. O que não significa que a gente não possa depois convidar a Valesca, formar uma outra live com os profissionais para falar, por exemplo, de redução de danos, ou para falar da questão da disciplina positiva de uma forma mais aprofundada, né? A intenção hoje é startar, como eu falei, é problematizar. E eu penso que as duas falas trouxeram pontos muito importantes para a gente, né? Como eu falei. E aí eu queria fazer um convite para quem está aqui com a gente hoje, porque nós temos familiares que vão participar do projeto da Escola de Pais, mas nós temos colegas profissionais que trabalham com famílias também, e nós temos também alunas que estão em processo de formação, que se tornarão profissionais muito em breve, que lidarão com essas circunstâncias, né? E aí eu, enquanto Ellen, professora, psicóloga, não há como dissociar necessariamente tão bem marcado o meu lugar de mãe, meu lugar de psicólogo, meu lugar de professora, né? Porque esses papéis, eles fazem parte da minha identidade. Ora, um se sobressai sobre o outro, mas
aquilo que eu sou como pessoa define a forma como eu sou mãe, a forma como eu sou professora, a forma como eu sou psicóloga, como eu sou filha, enfim, define os nossos múltiplos, o exercício, os nossos exercícios, os nossos múltiplos papéis, né? Mas, assim, se a gente pudesse separar didaticamente esses papéis, eu queria fazer duas provocações muito importantes a partir do que Valesca e Luísa trouxeram. Primeiro, é no meu lugar de um adulto que ocupa essa função de referência identitária, né? Quais são as mensagens, quais são as influências, quais são as questões protetivas, os fatores de risco que eu estou oferecendo no seio da minha família para os meus filhos, né? Ou às vezes não precisa nem ser para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus afilhados, para os meus irmãos, né? Porque a gente pensa muito na relação de parentalidade, mas a gente tem várias outras formas de transmitir mensagens para o jovem, para as crianças que estão em desenvolvimento. E muitas vezes eu sequer percebo que eu tenho um peso de referência tão grande quanto um pai, quanto uma mãe, né? Então, que a gente possa se colocar nesse lugar e perceber quais são as referências que nós estamos oferecendo para essas crianças e para esses adolescentes. Haja vista que na vida de alguém a gente pode estar ocupando esse papel de referência identitária. E aí, fazendo essa análise, será que não é o momento de revisitar algumas concepções, revisitar algumas posturas, algumas falas, né? Porque, como Valesca mencionou muito bem, como a Luísa também mencionou, essas crianças, esses adolescentes, eles estão imersos em tudo isso e eles estão extraindo significados que vão passar a fazer parte dele, né? Então, quando eu falo, eu apanhei muito e deu tudo bem, não deu tudo bem. Você está transmitindo muitas outras coisas para além de dizer que está tudo bem bater. Tem outras coisas por trás, né? Tem o dito e o não dito, o simbólico aí. Isso é um convite para as pessoas no exercício das suas relações parentais. Agora, também eu gostaria de convidar os profissionais a uma outra reflexão. Porque eu não sei se você vive isso, Valesca, lá com os residentes, mas eu vivo muito isso no espaço da escola, no espaço de formação das alunas, né? De que, assim, a empatia e a alteridade quando você vai lidar com uma família. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar de relações familiares, a gente fala do nosso lugar de filha, do nosso lugar de mãe, né? E eu não posso acreditar que a minha verdade, ela caiba como uma luva na mão de uma outra pessoa que vive uma realidade muito diferente. Por isso a gente fala, pelo menos, eu sou muito crítica das práticas de aconselhamento. Eu não gosto dessa história de aconselhar, né? Porque o conselho, para mim, a minha percepção, é algo que serve para mim. Eu estou te dando um conselho a partir da minha percepção de vida. Só que não necessariamente é algo que serve para aquela condição sobre a qual a gente está conversando, né? E aí tentar ser também sensível com essas famílias, porque a gente falou muito, especialmente você, das famílias que elas estão em uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade. E que são famílias que, se elas estivessem suficientemente fortalecidas, elas não estariam nessa situação, elas já teriam rompido com uma série de questões aí, né? Então, a nossa postura precisa ser menos de julgamento e mais de formação de rede, mais de compreensão dessas dinâmicas, desses sujeitos que estão investidos em histórias muito específicas, né? Vocês falaram de como a gente vem aprendendo transgeracionalmente esses padrões de comportamento. Então, e assim, na minha prática, eu tenho exemplos muito simples de mães que não conseguiam ensinar, por exemplo, as suas filhas a fazer higiene do corpo, porque ela própria não sabia fazer higiene do corpo. E aí, de um lado, eu tinha pessoas que acusavam essa mãe de ser negligente. E eu tentava explicar, ela não está sendo negligente. Ela só não sabe como fazer. E se ela não sabe como fazer, ela não vai conseguir, muitas vezes, ajudar essa sua criança. Então, e aí que fique, assim, eu faço esse convite às pessoas a pensarem sobre isso, né?
a compreenderem melhor essas famílias, a compreenderem melhor as pessoas que estão envolvidas nessa família, para que a gente possa ajudá-las, fortalecê-las, porque aqui a gente tem professores, tem pessoas, tem orientadores, que eu já vi, tem psicopedagogos, tem uma série de pessoas. E assim, todos nós trabalhamos nessa rede, né? Uma rede de apoio, uma rede protetiva à infância, à adolescência e também à família. E no espaço da escola, que é o principal espaço aqui dos profissionais que estão circulando, a gente não pode nunca abrir mão da família, porque a escola não é um processo meramente curricular, de transmitir conhecimento, de ensinar currículo. É muito maior que isso, é de formação do sujeito. E muitas vezes, falar de formação do sujeito, muitas vezes não, na maioria das vezes, quase sempre, é falar também de fortalecimento da família. Não são coisas que a gente consegue dissociar tão facilmente. Então, era essa a provocação que eu queria fazer a partir do que você trouxe, porque a sua fala foi muito rica, da Luísa também. Queria muito poder ter muito tempo para a gente falar muito mais sobre as coisas que vocês trouxeram, mas quem sabe a gente marca um outro momento. E eu queria te dar o espaço para você fazer o fechamento da sua fala e a gente começar a encerrar a nossa live. Tá certo. Então eu vou pegar um ganchinho na sua fala, dizer isso, assim, que trabalhar com famílias é a gente trabalhar, primeiro, a questão da empatia, de entender que nenhuma família foi composta igual a nossa foi, nenhuma. Da mais rica à mais pobre. E que há lugares privilegiados, sim, te fala, que a gente tem que sair desse lugar de privilégio e tentar se colocar, né? De onde essa família vem, qual é essa trajetória dela. Então, é muito importante a gente entender as trajetórias, entender as formações, né? Nós moramos aqui no estado que quase todas as famílias foram compostas por outros estados, por outras culturas, né? Então a gente tem essa questão cultural aqui que é bem diversa, que é muito forte e que a gente possa entender e acolher sem julgamento, né? Porque quando uma mãe, de novo eu vou puxar, né, para o meu tema, assim, quando um filho usa droga, é muito comum a gente ver as pessoas julgando a mãe, né? Ah, por que que não cuidou? Por que que não? E a gente não sabe o que essa mãe, o que esse pai passou, né? E às vezes é o que eles falam pra gente, eu dei o melhor pro meu filho, né? Eu contei história toda noite para ele dormir e aconteceu isso, né? E aí, o que a gente tem que saber é, o seguinte, que essa família, ela precisa ser cuidada, ela precisa de apoio e ela precisa de não julgamento. Então, assim, que a gente possa trabalhar dando o suporte necessário que as famílias precisam, tentando entender a conformação desses familiares e tentando chamar eles para o autocuidado, né? A questão de se cuidar enquanto ser individual, mesmo dentro de um ambiente familiar, é super importante, né? E é isso, assim, de agradecer por estar aqui com você, é dizer que estou aberta, né? Assim, ainda estou um pouquinho afastada do CAPES, porque estou de licença maternidade, vou voltar ao grande desafio de estar como mãe e estar como profissional num momento tão desafiador, né? Mês que vem eu já acabo a minha licença maternidade, eu já volto. E aí, assim, de estar nesse mundo com tantos desafios, mas que é algo que eu estou disponível, tá? Tanto para agora como para depois. E é um assunto que eu amo trabalhar, né? E quem tiver interesse, quem quiser alguma sugestão, quem quiser rede de apoio, né, em relação a esse tema que eu trabalho, meu Instagram é o que tá aí, Valesca BF, tá? E a gente está disponível. Tá certo, obrigada, Valesca. Então é isso, eu não vou me delongar mais na fala, porque Valesca foi muito profunda, a Luísa também, e as minhas principais considerações eu já fiz, a gente guarda mais coisas para outros dias, né, gente? Senão encerra o assunto e vai ficar sem graça, a gente não tem mais motivos para se encontrar. Bom, para encerrar, eu só queria lembrar que a live de hoje é uma live inaugural relacionada aos cursos que vão se abrir, né, da Escola de Pais, das meninas que estão desenvolvendo a disciplina de estágio em gestão escolar. Então, nós temos 4 cursos aí sendo oferecidos. Um que fala sobre adolescência, por isso que eu deixei muito você falar sobre adolescência, porque já dá um preâmbulo, né, para o pessoal que está lá no curso da adolescência.
um outro que vai falar sobre a birra infantil, um outro que fala sobre os conflitos familiares e o último que fala desse exercício das multitarefas, né? Que vai também ao encontro do que você falou desse nosso momento, desses vários locais que a gente ocupa e como que isso afeta a família. Bom, as plataformas começaram a ser abertas hoje. No entanto, nós estamos com alguns probleminhas, porque vocês cadastraram lá o e-mail, alguns e-mails estão com algum errozinho de digitação, eles estão voltando. E outra coisa é que os cursos estão sendo oferecidos pelo Classroom do Google. Então, eu só consigo inserir vocês na plataforma se o e-mail de vocês for do Gmail. Então, quem não tiver informado um e-mail do Gmail, eu peço que, por gentileza, volte lá no mesmo link de inscrição. Os links estão abertos, são editáveis, para que essas coisas a gente possa ir acertando ao longo do processo, tá? Aí vocês voltam lá, por favor, e coloquem um e-mail do Gmail para a gente continuar. Aí, ó, a Sandra recebeu o e-mail. Hoje a Sandra entrou com um Instagram diferente, né, Sandra? Para que a gente possa ir adicionando vocês e vocês possam começar a fazer o curso. Os cursos, eles vão ficar abertos a semana toda, as meninas prepararam vários materiais para vocês, a gente pede que vocês explorem e estudem, também é um start, lembrando que é uma iniciativa de alunas graduandas, que a gente está nesse processo, todos nós, de construção de conhecimento e de formação de uma rede colaborativa, tá certo? De aprendizagem. Então, sejam muito bem-vindos, tanto à Escola de Paz, quanto ao Continuarem, formação docente. E se, de repente, as falas das colegas startaram a vontade de fazer os outros cursos, sejam bem-vindos também, podem voltar lá no link e fazer a inscrição nos outros cursos que vocês quiserem, tá certo? Só me façam essa gentileza de voltar lá e confirmar se os e-mails estão corretos, para a gente conseguir inserir todos vocês. E aí é isso que eu tenho para dizer hoje, reforçar os meus agradecimentos a Valesca, a Luísa. Gente, eu vi que a minha chefe está me assistindo. Chefe, coração para você. Um beijo para você. E agradecer a todo mundo que está aqui nesse encontro de hoje, nesse bate-papo, tá certo? Sexta-feira a gente tem mais, a gente vai falar sobre... Já não é mais a Escola de Paz, voltando para o trabalho dentro do Instagram, a gente vai falar sobre acessibilidade para pessoas com deficiência no espaço doméstico, às 19h30. Então, vocês, quem tiver interesse na temática, volta sexta-feira, às 19h30, para a gente continuar conversando, tá certo, pessoal? Enquanto isso, vou lá na plataforma da Escola de Paz explorar os cursos que tem lá. Grande beijo para todo mundo, muito obrigada. Valesca, de novo, obrigada. Luísa, não sei se ainda está aí, mas obrigada. Para quem chegou atrasada, vai ficar no IGVT, vai ficar 24 horas aí no Instagram e depois eu estou baixando e colocando lá no canal do YouTube para vocês assistirem, tá certo? Acho que a Valesca caiu. Gente, muito obrigada, beijo, boa noite e até o nosso próximo encontro. Olha, gente do Ceará, gente, que legal, que emoção. Obrigada, Helenice. Tchau, gente, boa noite.